Olá, galera! Vamos falar hoje sobre o valor da palavra, como que é importante o uso, a sua compreensão. Isso a gente vai ver como recurso argumentativo. Vamos lá? Bom, só para recapitular, nós estamos no grupo 2, vamos trabalhar o capítulo 3, são os módulos 21 e 22, localize aí as páginas 16 e 17, lembrando que o tópico é recursos argumentativos. Para começar a falar das estratégias de argumentação, nós vamos falar primeiro da apresentação de fatos e depois nós vamos falar sobre a questão da pergunta retórica. O que vem a ser a apresentação de fatos? Quando você precisa trabalhar com alguma ideia, né, que ela seja concreta, comprovável, você tem que disponibilizar vários fatos para a pessoa acreditar, para aquilo, né, não ser considerado uma fake news. Como exemplo, eu trouxe para vocês uma notícia aqui de um jornal de Ribeirão Preto, chamada Cidade, no site. E lá está dizendo o seguinte: veja o decreto que declara a situação de emergência em Ribeirão. Então, primeiro, a gente tem um decreto, é um fato, tá? A gente não pode inventar algo que vem da esfera política, da esfera pública. E a gente está num caso de situação de emergência. Aqui a gente está falando da cidade de Ribeirão Preto, mas a gente tem várias cidades, vários estados que fizeram o mesmo decreto. Aí uma outra informação, que é um fato, é que ele vai ser válido no primeiro momento, pelo menos, por 180 dias. E vai dispor, né, vai explicar quais são as regras para o funcionamento de estabelecimentos comerciais em Ribeirão Preto, visto que a gente tem aí uma questão muito séria do coronavírus e é preciso que as pessoas fiquem isoladas. Aí a primeira parte, primeiro parágrafo que vem do texto mesmo da notícia, confirma, né, mais detalhadamente que essa publicação na edição do Diário Oficial do Município, então vocês têm aí o fato, né, o fato comprovado, é só você ir lá no Diário Oficial, na quinta-feira, dia 19, tem até um número do decreto, 69, né, que é o número, e 2020, que é a marcação do ano, nesse caso, o ano que nós estamos vivendo, e vai declarar o que esse decreto? A situação de emergência em Ribeirão Preto pelo prazo de 180 dias. Aí esse decreto vai prever o que exatamente? A limitação de pessoas em velórios e o funcionamento de estabelecimentos comerciais do município, ou seja, lugares onde pode concentrar um grupo de pessoas, o que é desaconselhável. Continua que o decreto foi publicado em razão da pandemia. Então já houve até explicação, não é uma epidemia simplesmente, é uma pandemia do novo coronavírus, cuja, né, doença foi chamada mundialmente como Covid-19 e permite, entre outros, que a prefeitura faça contratações por meio de dispensa de licitação. Então, aí é um termo mais específico, a licitação, toda vez que você tem contrato com órgãos públicos, então você preenche alguns requisitos. Nesse caso de pandemia, então fica dispensado esse tipo de situação e você pode fazer os contratos mais assim diretamente com fornecedores e pessoas interessadas ou, né, necessárias para algum tipo de comércio, além de poder requisitar bens e serviços por meio de indenização e a obrigatoriedade de realização de exames médicos, testes, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas, caso solicitado. Aí continua dizendo que é um outro fato, que as medidas de suspensão desses eventos públicos e privados, shows, né, espetáculos, inclusive cinemas, teatros, como todos nós já sabemos. Então, aqui em Ribeirão Preto, elas serão válidas no período entre 21 de março e 5 de abril. Então, de novo, essa decisão por esse período poderá ser revista, mas o fato é que existe aí a determinação de 21 de março a 5 de abril. Assim como também está suspensa a visitação em hospitais, lógico que é um local de gente, né, muita movimentação, e aí tem toda a questão também do hospital em si, que é um risco de você contrair alguma infecção hospitalar, além da realização de atividades em feiras.
exceto as feiras livres. Cinemas, clubes, academias, clínicas, centros de estética, instituto de beleza, boates, casas noturnas, pubs, bares noturnos, teatros, casas de espetáculos, museus, centros culturais e bibliotecas. Ou seja, aí toda, né, uma determinação de quais são mesmo os comércios, né, os negócios que não deverão ter as atividades, porque não são considerados de extrema necessidade ou de primeira necessidade. Também ficam suspensos os serviços públicos e privados de odontologia e saúde bucal. Os estabelecimentos, então, que poderão ficar abertos, né? Restaurantes, bares, lanchonetes, que deverão adotar medidas de higienização dos ambientes específicas que constam no decreto após cada uso, durante o período de funcionamento e na abertura dos estabelecimentos. Ou seja, são alguns que eles permitem, né, a abertura, desde que sigam as recomendações de higiene. O texto também prevê, lembrando que esse texto é o decreto aqui da Prefeitura de Ribeirão Preto, a obrigatoriedade para que os estabelecimentos disponibilizem, em lugar estratégico, o álcool em gel de 70% para a utilização tanto dos clientes quanto dos funcionários que frequentam aquele local, além de dispor de máscara facial, mantendo locais de circulação e áreas comuns com sistemas de ar-condicionados limpos e obrigatoriamente manter pelo menos uma janela externa aberta. De novo, aí um detalhamento de como que deve ser mantida a higienização desses lugares que são liberados para visitação do público. E aí, tudo bem essa parte? Então vamos para a segunda estratégia, né, do recurso argumentativo, que é a pergunta retórica. Bom, pergunta retórica é aquela que nós fazemos ou nós lemos, né, que são perguntas cuja resposta você não espera, porque praticamente você mais ou menos já sabe qual vai ser a resposta e é mais para a pessoa fazer uma reflexão. No texto que nós lemos não tinha pergunta retórica, mas diante da situação que nós estamos vivendo, diante de tudo que já foi publicado, uma provável pergunta retórica seria: o isolamento social não seria um sintoma de histeria? Então fica a reflexão. É ou não é sintoma de histeria? É ou não é realmente necessário? Muito do que se diz é realmente grave ou há um certo exagero? Para quem é bem informado, aí a resposta depende de cada um e da consciência também de cada um, ok? Então, depois de toda essa explicação dos dois recursos argumentativos, nós vamos ver a tarefa. Lógico, né? Precisamos fixar aí o entendimento daquilo que foi, pelo menos na teoria, bem mais acessível. Na página 18 da apostila de vocês, tem um texto chamado Brasileiros Ainda Não Têm Educação Climática, de jovem ativista. Então, o que eu gostaria? Gostaria que vocês identificassem os dois recursos argumentativos que nós comentamos, a apresentação de fatos e a pergunta retórica. Faço uma boa leitura, consigo identificar mesmo o que é fato, que a gente comprove, né, que não tem muito questionamento, que é fácil você verificar em outras fontes, e vejam a pergunta retórica que nesse texto da página 18, ela existe. E aí nos vemos na próxima aula, quando nós vamos tentar fazer uma resolução daquilo que vocês conseguiram encontrar. Até!